Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Josué, capítulo 3, e vamos ler daqui o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por meio de nós, em nós, apesar de nós. Graças te damos por absolutamente tudo, Senhor. E rogamos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma grande convocação da parte de Deus para que nos santifiquemos, para que deixemos que o Espírito de Deus faça as mudanças que são necessárias em nossas vidas, nas nossas famílias. Que possamos buscar, como povo de Deus, um viver separado das práticas do mundo, onde tudo é considerado normal e natural. Não para o povo de Deus. O povo de Deus recebeu da parte do Senhor uma regra de fé e prática, que é a Santa Palavra de Deus. E que nós nos deixemos ministrar por essa palavra de vida, em nome de Jesus. O texto, na realidade, começa no versículo 1 deste capítulo e conta a história da travessia do Rio Jordão pelos israelitas, sob o comando do general Josué, rumo a Jericó. O povo precisava atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Contudo, para que isso acontecesse, para que houvesse sucesso nessa jornada, uma coisa era necessária: santificação. E eu queria mais uma vez, já falamos sobre isso tantas vezes, santificação do ponto de vista bíblico não é impecabilidade. Eu repito, já falamos sobre isso inúmeras vezes, mas uma inclinação para fazer a vontade de Deus, bem como uma consciência daquilo que lhe desagrada. Deus operou maravilhas no passado e quer operar hoje em nossas vidas, mas há um namoro do povo de Deus com o mundo, uma contaminação que impressiona. E em muitos lugares tidos como igrejas do Senhor, tem havido concessões a determinadas inclinações, desde que as pessoas estejam dentro daquele gueto espiritual. Nós fomos chamados do mundo do jeito que estávamos, mas não para permanecer do mesmo jeito, muito pelo contrário. Nós fomos chamados a morrer para o mundo e renascer
para um andar em novidade de vida. Para entendermos melhor o texto lido, olhemos para o passado. O povo de Deus havia se acostumado aos hábitos egípcios durante 430 anos de cativeiro. Josué agora, instruído por Deus, requeria uma mudança nos hábitos, nos valores, nos costumes e na crença do povo de Deus, que havia se contaminado com a maneira de ser pagã dos egípcios. O Senhor deu instruções ao povo e deu instruções aos sacerdotes. Se quisermos fazer travessias vitoriosas, precisamos nos distinguir do mundo, nos santificando. O andar diário com o Cristo ressurreto produz um discipulado santificador. Aliás, o discipulado do cristão só termina quando ele fechar os olhos nesta terra. Do lado de cada eternidade, estamos todos sendo tratados por Deus. Nenhum de nós do lado de cá está pronto. Não estamos dizendo com isso que devemos ficar reclusos numa bolha ou mosteiro. Não. É necessário sim nos aproximar daqueles que estão distantes do Senhor, mas não nos contaminar com suas práticas. O próprio Jesus nos ensinou essa lição. Em sua oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Graça de Deus não é licença para pecar, para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Temos a tendência natural de criticar os antigos pelo fato de Deus se manifestar a eles de forma portentosa, e ainda assim eles prevaricavam, entristecendo o coração de Deus. No entanto, se formos bastante honestos, veremos que fazemos pior do que eles, pois o Espírito de Deus não está apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. Somos santuários vivos das moradas do Altíssimo. E o temos entristecido com as nossas atitudes, nos associando ao mundo quanto às suas práticas e métodos, e nos rendendo às inclinações da nossa própria carne. A vida do povo de Deus é uma vida de travessias, e isso começou desde a saída de Abraão de Ur, na Caldeia, rumo a uma terra que ele nem conhecia e que lhe seria mostrada pelo Senhor ao longo da jornada. Anos mais tarde, Jacó e sua família atravessariam Jaboque. Depois veio a saída do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho, depois o deserto, o Rio Jordão. Cada uma dessas travessias tem um propósito santificador da parte de Deus. E santificação não é uma máscara que usamos apenas nos domingos em nossas assembleias solenes, nem clichês e cacuetes pentecostais ou carismáticos para impressionar os tolos, ou ainda maneiras de emboscar o Espírito Santo de Deus para que ele trabalhe ao nosso favor. Santificação para nós é uma santa e contínua compulsão de fazer a vontade de Deus e interferir positivamente aonde quer que estejamos, para que Cristo seja revelado através de nós. Santificação é a mais sublime das maneiras de cultuar o Senhor. É temor do Senhor e vida no altar. E vida no altar é lugar de rendição, é lugar de morte. A santificação, através de um discipulado relacional e experiencial com o Senhor, tem o propósito de produzir Cristo em nós. À medida que vamos caminhando com o Senhor, Ele vai sendo plasmado em nós.
A natureza humana, liberta da escravidão do pecado, é capaz de espantosa santidade, diz Brennan Manning em seu livro A Assinatura de Jesus. O que Deus está requerendo de nós no tempo de hoje? O texto aponta para dois princípios que não podemos perder de vista em nenhum momento. Do contrário, cairemos feio. Primeiro princípio, santificação. A palavra de Deus afirma que sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso sim tirar as coisas condenadas da nossa vida, não apenas do nosso exterior, mas submeter as nossas inclinações malignas ao senhorio do Cristo, para que o poder santificador de Deus se manifeste. A santificação do cristão se dá em 3 níveis. Posicional é aquele momento em que somos justificados pela fé em Cristo Jesus e temos o nosso coração regenerado pelo Espírito de Deus. A santificação progressiva, que é algo contínuo, começa no ato da conversão e dura o tempo de vida que o cristão tiver sobre a terra. É o tempo de crescimento espiritual. À medida que ele caminha, vai se tornando cada vez mais parecido com o Cristo. E por último, a santificação chamada perfectiva, que é a glorificação do cristão na segunda vinda do Cristo, quando ele será totalmente conformado à imagem do Senhor. Deus é santo e se manifesta através de vasos limpos e separados para Ele. Hábitos, atitudes, práticas antigas não podem mais fazer parte da vida daqueles que realmente foram visitados e regenerados pela graça transformadora de Deus, a menos que tudo tenha sido uma grande farsa e nunca tenha havido novo nascimento. Se quisermos ver o sobrenatural de Deus agir em nós, através de nós e em nosso meio, se quisermos que as maravilhas de Deus nos alcancem, então precisamos derrubar nossos velhos altares, tirar do nosso meio os deuses estranhos, desconstruir os velhos paradigmas da religiosidade de fachada e andar reta e fielmente na presença do Senhor. E eu repito, do lado de cada eternidade, nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obras. Quanto mais cooperamos com o Espírito de Deus, mais rápido esse poder nos inunda e nos capacita a rejeitar as velhas inclinações. O segundo princípio trazido pelo texto é passos ousados de fé que precisamos dar. O santo de Deus ousa, sabe em quem crê. Ele é ousado no agir e no falar. Ousadia aqui não é atrevimento, mas ação confiante naquele que tudo pode. E nenhum bem sonega àqueles que andam retamente. Foi isso que o povo de Deus fez na travessia do Jordão. E é isso que precisamos fazer hoje. Foi dito ao povo por Josué, por ordem de Deus, que assim que os sacerdotes pisassem nas águas do Jordão, elas se abririam. A condição primeira foi santificação. Em seguida, o passo ousado de fé. Assim aconteceu, o povo santificou-se, os sacerdotes creram e avançaram e realmente as águas se amontoaram. Só o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, para operar essa maravilha. A Bíblia é um livro de princípios. Quando esses princípios são observados, as maravilhas de Deus começam a fluir para nós, em nós e através de nós, e eu repito, apesar de nós. É simples assim. A salvação é de graça e pela graça. Tudo mais no reino de Deus requer esforço,
tem um preço e, por mais alto que seja, vale a pena quando o que está em questão é o desfrutar da intimidade e da presença gloriosa do nosso Deus. A nossa parte é abrir mão daquilo que Ele tem nos aprisionado. Jesus quer nos libertar, mas não nos violentará. Se quisermos e o ouvirmos, comeremos o melhor da terra. Se não, seguiremos numa vida espiritual absolutamente medíocre, sem nenhum vigor. O que é que nós podemos deixar como lição preciosa dessa brevíssima meditação? Quantos de nós estamos precisando atravessar o Jordão da incredulidade, da desobediência, da frieza, da apatia, da falta de perdão, da prostituição, da mágoa, da ira, da indignidade, da impureza, da desonestidade, da promiscuidade e dos vícios? Há tantos obstáculos a transpor. Só depende de nós, de nos santificarmos e darmos o passo ousado de fé em direção à nossa vitória. Que assim seja, em nome de Jesus. Que essa palavra, ela encontre abrigo nos nossos corações e que nos associemos ao Espírito de Deus para as mudanças que tanto carecemos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por tudo, Senhor. Vem e ministra essa palavra aos corações daqueles que a ouviram. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.